surpreendeu muito. Eu vengo de equipes lá na Europa, a Roma, o Sassuolo também, que é muito organizado, equipes que estão lá e aqui eu acho que está muito em cima dos complejos dos CTs de lá. Aqui está muito em cima, tem uma organização muito grande. Fala nação, sejam bem-vindos a Fla Geral. E que absurdo que está passando o Léo Pereira. É caso de polícia, porque ele está sendo ameaçado pelo ex-sogro e é uma ameaça muito séria, coloca a vida dele em risco. Sobre o Vinha, né? Botou pra lascar com os palmeirenses, falando que ele só disse que ia jogar no Palmeiras porque era o que queriam ouvir na época. E ele também exaltou pra caramba o nosso CT Ninho do Urubu, colocou até mesmo acima de clubes europeus. Sobre patrocínio, Flamengo tá fechando um novo patrocinador para Manga e em relação às placas publicitárias, o Conselho Deliberativo aprovou 330 milhões de reais no bolso rubro-negro. Sobre o plano B do Léo Ortiz, será que é esse jogador angolano oferecido para o Flamengo? Falando sobre piada pronta, Arrascaeta no Boca Júnior em junho? Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e tudo sobre Flamengo versus Boa Vista, hoje às 21h30. Vou falar para vocês onde assistir. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas se puderem, por favor, é muito importante o like de vocês. Deixa o like agora, que eu não fico pedindo no meio do vídeo, e isso é fundamental para a gente conseguir deixar a Fla Geral de pé e fazer com que o YouTube distribua mais o vídeo, porque a situação da Fla Geral está periclitante. Conto com vocês e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, que absurdo que tem acontecido aí com a vida do Léo Pereira, né? Até porque, segundo a matéria do Extra, o ex-sogro dele tem ameaçado ele, tem esculachado a atual namorada dele, chamando ela de resto dos outros. Então, bem complicada essa situação. Vou abrir aspas para o que disse aqui o Sérgio Costa, que é pai da Tainá Castro. Tainá, que é ex-esposa do Léo Pereira. O ex-sogro está cobrando ali em torno de 350 mil reais, um valor assim da faculdade da ex-esposa dele. Só que o Léo Pereira tem sofrido ameaças e, para mim, a situação é caso de polícia. Ele tem que ir o mais rápido possível, porque, para mim, a vida dele está em risco. Tá? Vamos abrir aspas aqui pro que disse o Sérgio Costa, o pai da Tainá. Pegando o resto dos outros, né, Pangaré? Sabe quanto que você me deve, né? Me pague, ok? Pague, senão o bicho vai pegar para o seu lado. A faculdade da Tainá foi 350 mil reais. Me pague, seu viá. Foi isso que ele falou. Passa o Pix ou vai para o esquema. Para mim, isso é uma ameaça contra a vida do nosso zagueirão. Essa é a minha opinião, queria muito saber a opinião dos senhores. E quem esse ex-sogro acha que é para sair ameaçando as pessoas assim? A faculdade quem tem que pagar é o Léo Pereira? Por que ela não pede pro Militão, né? Os dois jogadores têm dinheiro pra caramba. Eu não entendo essa situação. É um caso ali, pra mim, de recalque. Não aceitam o término do relacionamento. Léo Pereira hoje em dia tá muito feliz com a Caroline, que foi ali esculachada, né? Chamada de resto pelo ex-sogro do Léo Pereira. É bem complicado isso. Realmente, pra mim, é caso de polícia, com a vida do Léo Pereira em risco devido à insanidade do ex-sogro dele. Essa é a minha opinião. Eu não perderia tempo, iria o mais rápido possível, porque a polícia tem que saber disso. A vida do Léo Pereira, para mim, por essas palavras, está em risco e ele precisa de proteção. A polícia tem que investigar, tem que ir em cima do ex-sogro, né? Se o ex-sogro acha que está ali prejudicado, que a filha dele foi prejudicada, que ele entre na justiça, que ele entre ali por vias legais e não ameaçando a vida das pessoas, e isso não pode ficar barato, na minha opinião. Queria muito saber o que os senhores pensam sobre isso, então fiquem à vontade a escrever o que vocês querem aqui nos comentários. E que coisa espetacular, que ótima notícia é essa do Conselho Deliberativo, que aprovou um fechamento ali com a Brax para venda da parte publicitária, daquelas placas que ficam no entorno do gramado. Vão pagar 330 milhões de reais. E isso, lógico, né?
causa muita inveja nos antes, repercute muito nos outros torcedores, o palmeirense falando, né, que o Flamengo conseguiu fechar 330 milhões, cada vez mais eles se distanciam da gente financeiramente. E olha que eles estão recebendo 80 milhões de reais a mais do que o Corinthians, que fechou com a própria Abrax também, pela venda das placas publicitárias, eles conseguiram fechar 80 milhões de reais a mais pro Flamengo. Então, eles estão assustados, cara. Os torcedores, adversários, eles ficam vendo as notícias do Flamengo, principalmente na parte financeira, os caras ficam desesperados e com razão. Se eu tivesse no lugar deles, também arrancaria os cabelos, mas graças a Deus, somos todos Mengão. E o Flamengo, com esses 330 milhões, vai receber até 2029 50 milhões mais ou menos por ano, e aí vai aumentando cada vez mais até chegar no ano de 2029, que se eu não me engano, o Flamengo vai receber em torno de 73 milhões de reais por esse acordo. O Flamengo se distancia cada vez mais dos adversários. Com o hiato fica realmente um abismo, pelo menos na parte financeira. Tomara que isso tudo se reflita dentro de campo, mas não parou por aí. Dia 22 desse mês, o Flamengo vai votar um novo patrocinador para Manga. E é aquela outra rede social, Kiwai, alguma coisa assim, que vai fechar com o Flamengo, caso o Conselho Deliberativo ele aprove. E provavelmente vão ser mais vários e vários milhões para deixar os torcedores adversários de queixo caído. Então é isso, galera. O Flamengo fechou com a Abrax, 330 milhões de reais, e tá para fechar também com a Kiwai, né, que é aquele app, para ele ficar na Manga. Não sei falar direito o nome, mas vocês podem me corrigir aqui nos comentários e para cima deles também na parte de finanças. Nação, vocês viram essa matéria lá da imprensa argentina afirmando que o Boca vai atrás do Arrascaeta e quer o Arrascaeta já para julho, já para o meio do ano. A próxima janela abrindo, o Boca Juniors já quer a contratação do Arrascaeta. É uma piada pronta, na minha opinião, né? Os caras nem vendendo La Bombonera vão conseguir pagar a chuteira do Arrascaeta. A chance do Arrascaeta sair, muitos torcedores vêm perguntando, né? Será que realmente ele vai pro Boca? Será que isso aí vai se concretizar? Galera, a chance é zero do Arrascaeta sair do time do Flamengo para ir pro Boca Juniors. Ainda mais no meio do ano, pelo amor de Deus. Os caras não têm bala na agulha para poder comprar o Arrascaeta da gente, ainda mais no meio do ano. Você acha que a diretoria do Flamengo ia dar mole de perder um craque de bola como é o Arrascaeta? Arrascaeta já adaptado ao Rio de Janeiro, tem uma confeitaria no Rio de Janeiro, a esposa dele super adaptada aqui também, então não tem chance nenhuma, a chance é zero do Arrascaeta sair. Isso aí é mais uma cavadinha, né, da imprensa, dessa vez da imprensa da Argentina, mas isso aí não passa de uma fake news. Podem ficar tranquilos que o Arrascaeta vai permanecer no time rubro-negro pro restante da temporada e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, já que a multa dele é astronômica e o Boca Juniors não tem essa bala toda na agulha para pagar esse jogador. Então é isso, né? Apenas uma historinha aqui da imprensa argentina, então vem esclarecer para os senhores que o Arrascaeta fica no Flamengo e isso não passa de balela. E sobre o mercado da bola, qual o plano B do Flamengo caso não contrate o Léo Ortiz? Um jogador foi oferecido e pelos empresários do Jorge Jesus. Se chama Kialonda Gaspar, jogador de 26 anos, jogador do Estrela Amadora de Portugal. Porto tentou a contratação dele há um tempo atrás, mas não tinha dinheiro para poder pagar. Até porque a multa dele é de em torno de 50 milhões de reais. E aí eu fico me questionando, se a gente não vai pagar para o Léo Ortiz mais do que 8 milhões de euros, 8 milhões e meio de euros, como é que o Flamengo vai chegar e contratar esse jogador que é uma aposta muito maior do que o Léo Ortiz, que já é um jogador que está acostumado com o Brasil, está querendo vir para o Flamengo? Então, galera, é uma situação ali meio complicada da gente conseguir acreditar que o Flamengo vai fechar contrato com esse jogador, por causa desses motivos que eu falei para os senhores, né? O nosso plano A é o Léo Ortiz, até porque o Flamengo já colocou o Ortiz como prioridade. Temos até mais ou menos dia 7 de março para poder contratar esse jogador. Caso ele viesse por um valor bem baixo, aí até tudo bem. Agora, pagar 50 milhões de reais pelo Kialonda, eu pago pelo Léo Ortiz. Isso aí não tem muita dúvida em relação a esses valores. É um jogador que pode dar muitas alegrias para o Flamengo, o Kialonda, caso ele venha, mas acredito que seja difícil
a chegada dele. O Flamengo analisou, a diretoria olhou ali, não respondeu ainda, segundo o jornalista Vinê Casagrande, que foi quem trouxe essa informação, mas é isso, né? Será que ele será o plano B do Léo Ortiz? Depende muito dos valores. E é hoje, nação rubro-negra, Flamengo vai encarar o Boa Vista, lutando ali para voltar à liderança. Isso porque o Fluminense tem 21 pontos e o Flamengo tem 18 pontos. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Flamengo vencendo, o saldo de gols do Flamengo já está lá em cima, o Flamengo ultrapassa o Fluminense. Boa Vista se encontra na 7ª colocação com 12 pontos. E esse jogo vai ter transmissão pela GOT e também pela Band. Galera, essa partida vai ser jogada às 21h30 no Maracanã e o Flamengo vai ter alguns desfalques, até porque a bruxa, como a forma eu falei no vídeo ontem, tá solta, né? Dessa vez, quem apareceu ali febril, né, com uma situação ruim, com uma virose, foi o Eric Pulgar. Então, ele não deve ser escalado para esse jogo, mas a gente vai contar com a volta do De La Cruz. Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, lateral direito Varela, o esquerdo Ayrton Lucas. Lembrando que o Vinha já vai estar no banco de reservas. Na parte da zaga, o Fabrício Bruno vai ser poupado, a gente vai ter o Davi Luiz ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, o Igor Jesus, mais uma vez, vai ter chance. Ao lado do De La Cruz, um pouco mais à frente, Arrascaeta, aberto pela direita, Luiz Araújo, aberto pela esquerda, Everton Cebolinha e de centroavante, o nosso Pedro. Galera, eu enxergo ali que a melhor formação para o Flamengo é com 2 pontas, tá? O Tite, quando tiver todo mundo em condições, pode ser que ele coloque o Arrascaeta junto com o De La Cruz de novo, sem um ponta, mas para mim o Flamengo fica meio capenga. Então, Luiz Araújo de um lado e Cebolinha do outro, para mim, é a melhor escalação possível. Com 2 pontas, é a melhor escalação possível. Flamengo, na minha opinião, vai meter aí, de novo, uns 3-0. O último jogo eu cravei o placar, só não cravei quem fez os gols. Mas, dessa vez, eu acredito que 3-0 tá de bom tamanho. Nação rubro-negra vai estar incentivando o Mengão. E é aquilo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, coloquem nos comentários. Bom jogo a todos. Boa vista. Não vai vir para cima, aquela velha história, né? Vamos arriscar um pouco mais de fora da área, chegar ali e fazer aquelas jogadas de linha de fundo e, principalmente, não tomar gol, porque a zaga tá pegando cada vez mais confiança. E um time que não toma gol já fica muito mais perto da vitória. Isso aí é indiscutível. Ano passado a gente sofreu muitos e muitos gols, mas o Tite conseguiu, a princípio, ajustar a vaga, né? Vamos ver contra times de maior categoria. Mas é isso, galera. Pra cima deles, bom jogo a todos e, se Deus quiser, quando acabar a partida, de volta à liderança. E nação, e essa coletiva de apresentação do Vinha, né? Botei até um pedacinho pra vocês no começo do vídeo, ele falando que o CT do Flamengo está muito acima do Sassuolo, do Roma, e o Flamengo, ele consegue cada vez mais deixar os jogadores impressionados, né? Estrutura de primeiro mundo, salário de primeiro mundo e torcida de outro mundo, né? Galera, o Vinha também comentou a situação daquela fala, né, que ele tinha dito sobre o Palmeiras, que só jogaria no Palmeiras, né? A imprensa paulista tentando dar uma cutucada na coletiva, mas ele foi super sincero e era melhor nem terem feito essas perguntas para os palmeirenses não passarem tanta vergonha. Ele falou, ele foi bem claro em dizer que ele só falou aquilo ali porque era o que o pessoal queria ouvir. E ele não queria ficar batendo de frente com a imprensa. Então, cara, é muito legal a gente ver essa situação, a gente ver os jogadores saindo, mesmo em alta lá da Europa, para vir jogar num clube que disputa títulos como é o clube rubro-negro, o clube de regatas do Flamengo. Então, fiquei bem satisfeito com essa coletiva do Vinha. Parece que ele tá realmente com muita vontade de jogar pelo time do Flamengo, fez de tudo para poder vir. O Flamengo pagou também um valor bem alto por ele, só que ele vai dar muitas alegrias para a nação rubro-negra. É um jogador de alto nível, jogador técnico, bons passes, sabe defender muito bem, né? Porque o Ayrton Lucas é muito bom avançando, só que na parte defensiva ele não tem tanta qualidade quanto o Vinha. Então vai ser uma disputa muito acirrada pela lateral esquerda. Ayrton Lucas, nível de seleção, e Matias Vinha, nível de seleção. Então estamos muito bem servidos na lateral esquerda e muito legal essa fala aí do Vinha, né? Exaltando pra caramba as nossas estruturas e calando a imprensa paulista, né? Só falei o que queriam ouvir. Tá de parabéns o Vinha com essas palavras aí. Colocou os paulistas lá no lugar deles, que é de admirar o maior clube do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra, tenha um bom jogo, uma boa semana, até a próxima e fui!